Graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós lemos a Bíblia, estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Senhor, que essas palavras entrem em nossos corações e causem uma mudança, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Ti, para que nós possamos ser verdadeiramente servos de Ti. Guia-nos, Senhor, com Teu Espírito através dessa leitura. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em Josué 21. Nós vamos ler até 22:20. E diz o seguinte: os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, na terra de Canaã, e disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos desse cidades para morarmos, além de pastagens para os nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens. Lembrando que os levitas não receberiam terras para eles, mas ao mesmo tempo eles precisariam morar em alguns lugares, eles precisariam de lugares, apesar de não criarem o gado para vender ou para sustento, eles ainda recebiam, tinham alguns animais que eles precisavam cuidar. Então, eles queriam alguns campos, não para a criação, não para a produção, mas sim para simplesmente guardar os animais. Lógico que iriam criar, mas não com o intuito de procriar e aumentar o rebanho. Os descendentes de Arão, membro do clã coatita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades das tribos de Issacar, Asser, Naphtali e da meia tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades da tribo de Ruben, Gade e Zebulon. Assim, os israelitas obedeceram à ordem do Senhor a Moisés e, por sorteio, designaram aos levitas essas cidades com suas pastagens. Estas foram as cidades da tribo de Judá e Simeão que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membro do clã coatita da tribo de Levi, os primeiros a serem sorteados. Kiriat Arba, isso é Hebron, na região montanhosa de Judá, com as pastagens ao redor. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Calebe, filho de Jefoné, com sua propriedade. Essas foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam: Hebron, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Libna, Játir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. Foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam essas cidades com suas pastagens: Gibeon, Geba, Anatote e Almon. Foram 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Os outros levitas do clã coatita receberam por sorteio da tribo de Efraim estas cidades com suas pastagens: Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário; Gézer, Kibzaim e Bet-Horon. Foram 4 cidades. Essas foram as cidades com suas pastagens entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan: Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam essas cidades com suas passagens: Taanaque e Gat-Rimon. Foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos outros clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. Aos descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés estas cidades com suas pastagens: Golã, em Bazã, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário; e Beesterá. Foram 2 cidades. Da tribo de Issacar receberam essas cidades com suas pastagens: Quisote, Daberate, Jamute e Enganim. Foram 4 cidades. Deixa eu só atualizar a parte da tela porque parece que não está atualizando. Agora sim.
Da tribo de Asser receberam essas cidades com suas pastagens: Missal, Abdon, Eucate e Reobe, foram 4 cidades. Da tribo de Naphtali receberam essas cidades com suas pastagens: Quedes, na Galileia, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Amote, Dor e Cartã, foram 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades, com suas passagens. Os levitas restantes, o clã de Merari, receberam da tribo de Zebulon essas cidades, com suas pastagens: Joqueneão, Cartá, Dimná e Naalau. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben receberam essas cidades com suas pastagens: Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade receberam essas cidades com suas passagens: Ramote, em Gileade, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Maanaim, Esbom e Jazar. Ao todo, portanto, o clã de Merari recebeu 12 cidades. No total, foram entregues aos levitas, dentro do território israelita, 48 cidades com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados, e eles tomaram posse dela, e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Olha que versículo bonito. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. O Senhor é um Deus fiel, é um Deus que cumpre as suas promessas, que não falta com aquilo que disse. Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Lembrando que quando eles estavam para chegar no Jordão, eles foram conquistando já algumas terras, alguns, não sei se eu posso dizer reino, mas acho que reinos. E eles pediram para que Moisés desse para eles aquelas terras. Eles não iriam querer as terras do outro lado do Jordão, que era efetivamente a terra prometida, mas eles iriam querer aquelas terras que eles tinham acabado de conquistar. E Moisés falou para eles: tudo bem, vocês podem receber, mas eu não quero que vocês simplesmente fiquem aqui, porque as outras tribos, seus outros irmãos, eles precisam da ajuda de vocês para conquistar a terra prometida. E eles falaram: não, a gente promete que nós vamos receber essa terra, mas nós vamos nos armar e nós vamos junto com os nossos irmãos israelitas para ajudar a conquistar a terra prometida. E a promessa de que eles ficariam com as terras do outro lado do Jordão seria somente se eles ajudassem. E agora acabou de concluir a promessa que eles tinham feito. Durante todo esse tempo e até então, e até hoje, não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora o Senhor, seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade do outro lado do rio Jordão. Mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos que a lei de Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, seu Deus, e andem em todos os seus caminhos. Obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bazã, a leste do rio Jordão, à meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com seus parentes. Assim, os homens de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gelilote,
perto do rio Jordão. Ali os homens de Ruben e Gade, da meia tribo de Manassés, pararam e construíram um altar grande e imponente. Novamente travou. Os outros israelitas souberam que os membros da tribo de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Gelilote, nos limites da terra de Canaã, do lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada uma das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés: Toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor? Até hoje não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E ainda assim vocês abandonaram o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor. E no sentido de impuro não é que a terra, o chão, o solo está impuro, mas sim as pessoas que vivem lá. Lembra que a tribo de Israel ficava isolada justamente para não copiar os costumes dos outros povos. E em determinado momento, os homens de Israel começaram a se casar com mulheres de outras tribos e eles começaram a se afastar de Deus, construíram altares, começaram a adorar outros deuses. E possivelmente, desse lado, do outro lado da tribo de Israel, eles tinham proximidade com outros povos que estavam trazendo costumes que afastavam esse povo do Senhor. Nós temos que, da mesma forma, tomar cuidado com aquilo que entra nas nossas vidas, porque a proximidade com outras pessoas, não que nós não devemos nos aproximar de outras pessoas, pelo contrário, o Senhor próprio deu a nossa comissão de ir pelo mundo e fazer discípulos, a pregar o evangelho para todas as pessoas. Ele disse que aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam de cuidado, são os doentes, aqueles que estão afastados do Senhor. Então, a ideia de se afastar não é não ter contato, mas não adquirir os costumes que essas pessoas trazem. Nós continuarmos com aquilo que faz com que nós estejamos próximos do Senhor o tempo todo, que é o que não aconteceu com essa tribo, com as tribos do outro lado do Jordão. Então ele fala aqui, se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor. Ou seja, se isso está fazendo com que vocês se afastem do Senhor, venham para cá. Afastem, abandonem essa terra. É mais importante você servir ao Senhor do que você continuar nesse local. Se as pessoas com que você estão, mesmo que seja para que você pregue o evangelho para elas, estão te afastando do Senhor, é melhor que você se afaste das pessoas nesse momento para que você não perca a sua salvação, do que você continuar perto delas e perder a sua salvação, perder a sua fé. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor, nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Lucas 20, do 1 ao 26. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. Jesus replicou: Então também não direi com que autoridade faço essas coisas.
Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola: Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo e o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo. Mas eles também o insultaram, e espancaram e mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e os expulsaram do vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, eu vou enviar meu filho amado. Certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e o arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que ouviram. Jesus olhou para eles e perguntou: Então o que significa essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Então, só para clarificar essa parábola, nós lemos ela nos outros dois evangelhos também, mas os servos que iam, os lavradores, na realidade, eram os judeus, eram esses principais sacerdotes que estavam, que receberam a incumbência do Senhor de cuidar do povo. E o Senhor iria mandando pessoas para avisar esses lavradores, esses sacerdotes, de que eles estavam errados, de que eles não estavam seguindo as ordens do Senhor, de que eles estavam querendo ter a própria autonomia e fazer aquilo que era do seu coração e não as palavras do Senhor. E Deus enviou profetas para falar qual que era a vontade do Senhor, para avisar sobre o juízo do Senhor, para avisar, para pedir para que eles se arrependessem. João Batista, por exemplo, foi um deles que veio dizendo para que as pessoas se arrependessem, batizando as pessoas com água. Entretanto, vários deles foram mortos. João Batista mesmo, por exemplo, foi morto. Inclusive, o Jesus estava falando sobre João Batista um pouquinho antes de começar essa parábola. Possivelmente ele estava relacionando a isso. Então, os profetas foram mortos. E logo em seguida ele diz que o Senhor ele mandou o próprio Filho. E aí ele fala de si mesmo. Jesus que veio aqui para, como ordem do Pai, para trazer as vontades do Pai. Mas ainda assim os lavradores mataram o filho, já profetizando aquilo que aconteceria com ele mesmo, que seria morto, Jesus seria crucificado. Então, por conta disso, apesar das parábolas serem uma forma de Jesus pregar aquilo que precisava ser dito, mas as pessoas não entenderem, aqui os principais sacerdotes entenderam o que Jesus estava falando e queriam prender Jesus ali mesmo. Ao invés de receber a correção e se arrependerem dos maus caminhos, eles estavam com o coração afastados do Senhor, com a desculpa de que estavam seguindo a lei do Senhor, eles na verdade estavam impondo as próprias regras, porque se estivessem verdadeiramente ouvindo o Senhor, eles teriam discernido o Senhor lá na figura de Jesus. Verso 20. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixa influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Mostrem-me uma moeda de prata. De quem são as imagens e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso,
admiraram-se de sua resposta e se calaram. Salmo 89, do 1 ao 13. Salmo de Etã, o Esraíta. Cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que o seu amor dura para sempre e a tua fidelidade permanece firme como os céus. Tu disseste: fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. A ele fiz esse juramento: estabelecerei sobre os descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas, multidões de anjos te exaltam por sua fidelidade. Pois quem no céu se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Governa os mares revoltos e acalma as ondas agitadas. Esmagaste o grande monstro marinho com o teu braço poderoso, dispersaste teus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua, tudo que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas, criaste o norte e o sul, o monte Tabor e o monte Hermon louvam o teu nome. Teu braço é poderoso, tua mão é forte, tua mão direita se levanta com força gloriosa. Provérbios 13, 15 ao 16. O sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam de sua insensatez. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que elas possam entrar no seu coração. Perdão, o programa deu algum problema e a letra não. A Bíblia não atualizou direito, mas eu fui lendo certinho o que estava escrito. Caso você queira também acompanhar aí na sua Bíblia, você também pode fazê-lo. Vou tentar corrigir para que isso não aconteça nos próximos vídeos. Vamos terminar esse período com uma oração. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Abençoa o nosso dia para que ele seja abençoado, guiado e direcionado por Ti, independente do que nós fizermos. Para que o Senhor dê vitória em tudo que nós fizermos. Senhor, nos ajude a sempre estar seguindo ao Senhor, para que nós possamos lutar contra a nossa própria carne, para estarmos cada vez mais perto de Ti. Abençoa os que estão doentes, os que estão enfermos, para que o Senhor possa restaurar, para que o Senhor possa libertar, para que o Senhor possa curar. Abençoa aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor possa suprir a necessidade, para que o Senhor possa abrir portas, para que o seu povo possa ser vitorioso aqui nessa terra. Senhor, continua conosco hoje e sempre, isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere e que não se esqueça de que tudo que você fizer tem que ser para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.